né? Falando nisso, mudando de assunto, eu daqui umas semanas completarei 64 anos de existência e nessa mesma data completarei meio século de fumo, fumando 3 ou 4 maços de cigarro por dia e ainda estou esperando o infarto e o enfisema que o Dr. Drauzio Varela me prometeu. Eu vejo que era propaganda enganosa. Ele prometeu e não veio até agora, pô. Como é que vai ser? Todo mundo que eu conheço há 50 anos já teve. Ah, tive infarto, estou com 5 pontos de safena, etc, etc. Né? E eu estou aqui cinicamente. Né? E, aliás, outro dia eu decidi fazer uma continha. Eu peguei a lista dos países onde mais se consome cigarros, lista da ONU, hein? Onde mais se consome, e comparei com a lista dos países onde as pessoas vivem mais. Resultado: dos 30 países onde as pessoas vivem mais, 12 estão entre os países que mais consomem fumo no mundo. Agora, dos 70 países onde menos se fuma no mundo, não são 30, são 70. 70 países onde menos se fuma no mundo. Quantos estão entre os países de população que vivem mais? Nenhum. Nenhum único. Então pergunto eu não sou muito bom em matemática, tá certo? Mas vocês que são tão espertos, tá certo? Vocês que não cabularam aula, né, como eu fazia no ginásio, né? Eu no ginásio fui muito bem quando estava ensinando álgebra. A hora que você começou a ensinar geometria, eu falei, eu não quero aprender isso. Ah, mas eu não quero aprender. Né? Então eu fugia da aula e o que eu ia fazer? Ia para a biblioteca municipal, veja você, para estudar uma coisa que prestasse. Né? Então, vocês são bons de matemática, vocês podem fazer esse cálculo. Qual a probabilidade estatística de que uma coisa dessa aconteça? Quer dizer que se o fumo é um agente mortífero, tão terrível quanto se diz, qual é a possibilidade de que uma força causal tão imensa produza resultados tão nulos do ponto de vista da longevidade das populações? Faça o cálculo. Alguma coisa está errada. Não é isso? Então, se dizer, fumo da tosse, sim, dá forte da tosse, dá pigarro. Mas antigamente qualquer médico sabia. Chegava lá um sujeito tossindo, no meu tempo era assim, chegava lá um sujeito tossindo, daí você fuma. Ah, então não é nada, isso aí é fumo, tosse de cigarro. Acabou. Agora eles começam a confundir isso aí com câncer, com enfisema, com não sei o que mais, né? E, antigamente tudo quanto é bar tinha lá uma escarradeira, porque sabia que os fumantes iam pigar o profit, né? Daí os médicos começaram a alertar, os caras não cuspiram mais, meu Deus do céu. Daí começaram tudo a ficar doente. Quando o fumo foi feito para você escarrar, seu burro. Qualquer índio sabe disso. As velhinhas do interior, tu sabe, ficar lá pitando da porta, daqui a pouco, pof, cuspia no chão. Não é bonito, tá certo? Mas isso lhes fazia bem, pro índio também. Agora, você fuma e engole essa coisa toda, aí não dá, né, meu filho? Né? Então, agora, também a Forces.org publicou a lista das 40 pessoas mais velhas do mundo. 40 pessoas mais velhas do mundo. Todas tinham fumado ou até o último dia ou até a idade avançada. Tinha lá um sujeito de 103 anos que aos 102 largou porque achou que estava fazendo mal. Né? E tinha a velhinha, dona Janete Calment, uma velhinha francesa que já estava com 120 anos, parecia lá com cigarro, né, na última semana de vida, puf, puf, puf. E tinha aquele maravilhoso cidadão, Daniel Ellingham, que foi veterano da Primeira Guerra, e que aos 110 anos ele foi entrevistado e perguntaram, ele morreu com 113. Então com 110, 111, perguntaram para ele qual é o segredo da sua longevidade. Ele disse, uísque, fumo e mulheres fogosas. Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito viveu na maior esbórnia, tá entendendo? E você olha a cara dele com 113 anos, ele parecia mais saudável do que o Dr. Drauzio Varela. Então, alguma coisa errada tem nisso. O que tem de errado? Tem de errado é o seguinte, é que essa elite globalista, uma das principais fontes do poder político, publicitário e financeiro deles é a indústria farmacêutica, que aqui nos Estados Unidos é praticamente monopolizada pelos Rockefeller, que são os inventores da elite globalista dos Estados Unidos. Né? Começou na Europa, começou com Rothschild e outros, mas quando
passou o negócio aqui para os Estados Unidos foi os Rockefeller, que foi os primeirão. Eles são os Rothschild da América, né? E são os donos da indústria farmacêutica. E eles mesmo promovem essa campanha para liberalização de drogas. Então é claro que existe um plano de mudança do vício da humanidade. Então, a quantidade de dinheiro que a indústria farmacêutica está pondo nisso transcende infinitamente a totalidade da propaganda de cigarro. Todo mundo fala, o lobby da indústria de cigarro. Escuta, o lobby da indústria de cigarro, comparado com o Rockefeller, né, é a mesma coisa que eu comparado com o Eike Batista, tá entendendo? Ou com o homem do Banco Itaú, com o meu Charaz, ou lá você Setúbal, né? É mais ou menos essa a proporção. Então, por que ninguém fala do lobby da indústria de fumo? Outro dia também saiu na Forces, então, pela primeira vez, um estudo sobre, né, o montão de dinheiro com que a indústria farmacêutica está subsidiando essas campanhas contra o fumo e pela liberação das drogas pesadas. Então, daqui a pouco vocês não vão fumar mais, vocês vão tudo usar cocaína, né? Ora, a cocaína é um instrumento de controle social formidável, já se provou isso na Holanda. Na Holanda, 30% da população está inutilizada pelo fumo. Então, é uma gente sem força de vontade, sem capacidade, inteiramente dócil a qualquer coisa que o governo queira fazer. Porque se ele encher o saco do governo, tá, não te dá mais sua cocaína, agora você está ferrado, porra. E assim vai ser no mundo. E esse é um dos planos dessa gente. Então... Guilherme, autor latino. Outra coisa, professor, o senhor falou algumas vezes sobre algumas contradições da propaganda tabagista, não foi? Eu queria, assim, que o senhor me desse as fontes ou alguma... E esse negócio aí, rapaz, também é uma viadagem sem fim. Porque aqui eles culpam o cigarro por tudo. Né? E as pessoas acreditam. Agora, por exemplo, diziam que o tabaco é a principal causa de asma. Bom, na Califórnia, onde eles são os caras mais maníacos desse negócio de tabagista, nos últimos 20 anos, o número de fumantes diminuiu para 1/3. O número de casos de asma aumentou 4 vezes. Tá certo? A mesma coisa aconteceu com o negócio problemas cardíacos. Tá certo? Então isso aí, o cigarro está sendo bode expiatório, tá entendendo? Esse negócio de tabagista é, sobretudo, uma campanha de controle social. Acho que isso aí foi um balão de ensaio lançado por esse globalista para ver até que ponto as pessoas são trouxas, até que ponto elas podem controlar o comportamento da massa. Descobriram que é muito fácil. Você assusta os caras, olha, você vai morrer, meu filho, e tal, aqui nós estamos fazendo para proteger você. Pronto, o sujeito abre as perninhas para você, faz tudo. Todo mundo está em busca de um protetor. Eu não quero protetor nenhum, enfia sua proteção no cu. Meu protetor, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que a ONU, a Organização Mundial da Saúde, os antitabagistas todos vão à merda. Não quero a proteção deles. Outro dia morreu uma tia minha, aos 91 anos. 91 anos. A velha trabalhou e fumou 3 maços de Hollywood, que é uma merda de cigarro, cá entre nós. Até o último dia. Sabe o que o médico botou no atestado de óbito dela? Causa morte, tabagismo. Mas não é uma sem vergonhice? O que ele quer dizer com isso? Se a velha não fumasse, ia viver 180 anos? É. Eu gosto muito da história do ator americano George Burns. Quando ele completou 100 anos de idade, foram entrevistar ele, chegar na casa dele, tá o velho fumando o maior charutão, né? Daí o repórter pergunta, o que seu médico acha disso? E o Burns respondeu, meu médico já morreu. Eu estou aqui fumando que nem um desesperado, 3, 4 maços de cigarro por dia. Todo o pessoal que está com 60 anos, trabalha 18 horas por dia. Todo o pessoal da minha idade, tudo já teve infarto, está tudo decrépito. Né? E eu estou aqui, porra, e vou continuar fumando. Estou firmemente decidido a nunca parar. Vou fumar até o meu último dia. Se der para fumar um dia depois, ainda vou fumar. Se no céu tiver cigarro, vou pegar. São Pedro tem um aí para mim. Agora, não é coincidência. Esse antitabagismo é o mesmo que faz propaganda pela liberação das drogas. E é o mesmo que sai vendendo aí uns remédios para parar de fumar, remédios que matam pessoas, tá entendendo? Esses remédios, sim. Porque se você não fuma, continue não fumando. Se fuma, fume tranquilo. Tá? Agora, não pode ser fumante nervoso, porque se você, cada baforada que você der, você pensar, isso vai me matar, então não vai durar uma semana, porra. Tem que ser um fumante como eu.
Sim, professor. Mas e o site que o senhor havia indicado? Acho que faz tempo, mas eu não lembro. www.forces.org. É um site maravilhoso, tem toda a documentação científica que esses desgraçados escondem, os caras põem lá. Entendeu? Por exemplo, tem a estatística da ONU, a Organização Mundial da Saúde, morrem 400 mil fumantes nos Estados Unidos por ano. É verdade que morrem 400 mil fumantes por ano, só que é o seguinte, eles moram na mesma idade do restante da população. Até duram um pouco mais, você quer saber. Então o que eles fazem? Eles pegam a primeira informação e eles põem na revista popular. A segunda fica escondida na revista técnica deles. Isso é tudo um bando de picareta. Vai lá no Fortes que você vai ver. Aliás, deixa eu fazer propaganda minha, fazer duas propagandas minhas mesmo. Primeiro, né, eles me convidaram e eu aceitei para ser membro do Conselho de Honra da Forces. Estou lá com muita honra. Vai lá no Conselho de Honra, você vai ver eu lá. Né? Segundo propaganda que eu estava até esquecendo, no próximo dia 23 vai ter mais uma aula do Seminário de Filosofia na Realizações, em São Paulo. Agora, essas campanhas todas, o objeto delas, o alvo, o pretexto, o assunto delas não interessa. O que interessa é o fato de que elas sempre alertam a população contra algum risco hipotético, prometem uma defesa contra esse risco, tá certo? E, em nome dessa oferta de defesa, criam uma série de controles sociais absolutamente totalitários. Isso é sempre assim. Então, vamos dizer, a obesidade é um pretexto, as armas são um pretexto, o tabaco é um pretexto. Né? Por exemplo, você vê aqui, o pessoal dizia que o fumo causa asma, tá certo? E o país o Estado americano que mais baixou controles antitabagísticos mais ferozes nos últimos 20 anos, e onde diminuiu para 1/3 o número dos fumantes foi a Califórnia. Mas enquanto o número de fumantes diminuía para 1/3, o número de casos de asma quadruplicava. Então isso é uma questão de método científico elementar, quer dizer, se suprimida a causa, o efeito se multiplica, então aquela não era a causa, evidentemente. Do mesmo modo, o famoso câncer pulmonar, não existe a menor prova, mas a menor prova de conexão entre fumo e câncer pulmonar. Tá certo? Ele pode ser um elemento que contribui, se somado a não sei quantos outros elementos, etc, etc, etc. Mas ele em si, quando aparece seu cigarro, fumo causa câncer pulmonar, isso é mentira, isso é propaganda enganosa. Quer dizer, se você espremer o nego, numa ação judicial, prove isso, ele não vai poder provar. Tá certo? Então significa que os ministérios da saúde do mundo e a própria Organização Mundial de Saúde estão fazendo propaganda enganosa. Agora, por trás disso, você tem o dinheiro das indústrias farmacêuticas, que é um ramo de atividade onde infinitamente mais rico e poderoso do que as coitadas fábricas de cigarro, tá certo? E que exercem uma função controladora no mundo, que eles são os donos da saúde. Aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o que a indústria farmacêutica não gosta, a DEA, que é a Drug Enforcement Administration, proíbe. A DEA proíbe uma série de medicamentos bons e libera uma série de medicamentos letais. Tá certo? Isso acontece. Porque esses negócios, essas pastilhinhas para deixar de fumar, tem várias delas que matam as pessoas. Tá certo? Não é matam ao longo de 40 anos. Porque, por exemplo, eu fumo há 45 anos. 3 maços de cigarro por dia. Tá certo? Então, quando você chega aos 60 anos, bom, você vai ter um pouco de pigarro, evidentemente, isso aí não tem como escapar. A grande porcaria é isso aí. Agora, 45 anos, 3 maços de cigarro por dia, para você ter um pouco de pigarro depois de todo esse tempo. Agora, essas pastilhinhas não, você toma 3 meses depois, você está morto, pô. Eu não lembro o nome das marcas que fizeram isso, mas se for preciso, algum dia eu forneço isso. Então, todas essas campanhas são puro controle social. Tá certo? Note bem, mas não é controle social esporádico. O que existe atualmente em implantação no mundo é uma concepção global de civilização, no qual uma elite internacional prescreverá condutas para toda a humanidade. E condutas que saem da cabeça deles, porque eles acham que são mais do que gênios, eles acham que são profetas, tá certo? Que têm na cabeça a solução de todos os males humanos e que todo mundo tem que viver do jeito deles. E as pessoas que reclamam, por exemplo, que a religião controla a vida das pessoas, você não sabe o que é controle, rapaz. Não tem a menor ideia do que é controle. Controle você vai ver agora. Agora que vai ver o que é bom para tosse.
Então, eles têm o poder, vamos dizer, de proibir uma coisa e tornar outra obrigatória. Como por O Alexandre Mello, ele faz uma pergunta, ele é de Itu, ele está dizendo o seguinte, que no seu site tem um artigo, e também de colaboradores, defendendo o hábito de fumar em público. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde diz, morrem 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morrem. Vai ver a idade em que eles morrem. Isso aí tem. É só você ver. A média entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, ele morreu porque tinha que morrer, pô. Tá certo? Outra coisa. Você já ouviu falar de um negócio chamado iatrogenia? Iatrogenia é morte por erros médicos. Tá? A iatrogenia, mesmo sem contar é muito mais perigosa do que fumar e do que usar arma. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma estatística de que nos Estados Unidos existe, parece 170 mil médicos. Tá certo? Matam um montão de gente por ano. Tá? Parece que morre 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Né? E existem 8 milhões de proprietários de armas. Quantas pessoas moram com arma de tiro nos Estados Unidos por ano? 1.500. Então, quer dizer, 170 mil médicos matam 200 mil pessoas por ano. 8 milhões de proprietários de armas matam 1.500. O que é mais perigoso? A arma, a prática médica. Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional para cuidar da sua saúde. Eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode. Quer dizer, é isso que se chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo? E é um instrumento de poder, no fim das contas. Quer dizer, deixar todo mundo assustado. Meu filho, você não pode fumar que você vai morrer. Você não pode comer açúcar que você vai morrer. Você não pode comer que você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doente, tanto medo de perder a sua saúde, que virou um bando de covardes. Eu digo, nada disto faz bem à saúde, meu filho. O que faz bem à saúde é confiança, é coragem. Tá certo? Sem isto, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais covarde. Tem que cuidar de si, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente. Cuidado, você tem que ir 10 vezes por ano no dentista. Se não fizer bem para você, vai fazer bem para ele. E assim por diante. Que besteira é esta, pô? Nós estamos entrando numa cultura da fragilidade. Uma cultura feita para fazer sub-homens. Pessoas frágeis, acovardadas, medrosas, incapazes. E que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a 50 metros de distância já começa a tossir. Ele tosse, o fumante não. Olha, eu vou contar. Eu tenho 57 anos, eu fumo desde os 17. Eles são 40 anos fumando e não fumando pouco. Outro dia eu fui lá, fiz uma chapa de pulmão, o médico ficou ofendidíssimo. Ele disse, mas isso não é pulmão de fumante? Está limpo? Como é que é possível? Eu olhei assim, bravo. Eu digo, não sei, doutor, o pulmão que eu tenho é esse. Não me cabe explicar isso, você está entendendo? Agora, eu não gosto nada dessa política de intimidação das pessoas. Tá certo? Você tem que ter confiança na vida. Se você já começa por, vamos dizer, se auto-hipnotizar com uma coisa intimidatória, meu filho, você vai morrer bem cedo. Flávio, você gosta de ser polêmico? Você tem prazer em ser polêmico? Não, nem um pouco, não estou sendo polêmico, eu estou dizendo as coisas do jeito que eu vi, eu gosto de sinceridade. Veja, eu comecei a publicar livro, eu tinha 45 anos. Por que não publiquei antes? Para ter a certeza de que eu não precisava do apoio do público, do aplauso do público. Porque quando você é jovem, você tem aquela incerteza, você quer saber se o que você está fazendo vale ou não vale. Eu falei, não, daí você fica na mão das pessoas. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero dizer alguma coisa que realmente vale a pena dizer, porque custa esforço, tá certo? E traduz algum conhecimento, tá certo? Mais ainda, do que eu digo, nada é na clave do gostei ou não gostei, tá certo? Eu procuro dizer as coisas do jeito que eu estou vendo. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso, e não se você gosta ou não gosta. Agora, aqui no Brasil, a reação das pessoas é sempre essa reação emotiva. Gostei ou não gostei. Uai,
Eu também não sei se eu gostei ou se eu não gostei, eu só sei que eu vi assim. Se você tem provas, tem elementos para dizer que não é assim, então mostra. Agora, o fato é que todo brasileiro, ele aos 18 anos já tem opinião formada sobre tudo. Eu também aos 18 também tinha, só que eu percebi aos 18 anos, que eu era um palhaço. Né? Todas aquelas convicções que eu tinha, eu falei, de onde eu tirei essas porcarias? Eu não sei nada sobre isso, eu estou chutando. O que eu fiz? Eu fui para casa e fiquei quieto durante 20 anos, tratando de aprender alguma coisa. Falei, quando eu for um homem maduro, um homem experiente, daí eu ensino algo. Foi o que eu comecei a fazer 45, 47, e acho até que comecei cedo. Eu devia estar começando agora. Doutor Olavo,